ser humano alcançasse o 13º, que era a vida eterna. Bom, se formos falar financeiramente, 13º é bênção e não é azar para ninguém, não é verdade? Chega aquele final de ano assim, eu vou ter um salário a mais, então ele é bênção, ele não é maldição. Mas os egípcios pensavam assim, né? Que haviam 12 estágios que os seres humanos egípcios precisavam alcançar para que recebesse o 13º estágio, tá certo? Que era a vida eterna. Dessa forma, o número 13 foi assimilado com a morte, mas não com uma conotação negativa da morte, tá? Mas como uma gloriosa transformação. Essa ligação com a morte permaneceu e foi distorcida por outras culturas que nutriam o medo da morte e não a viam como algo presente no destino de qualquer vida. A morte está presente, né, no mundo, e todos os seres humanos precisarão passar pela morte. E quem foi então que colocou o medo? Se os egípcios tinham, né, essa boa conotação da morte, que seria alcançar a vida eterna, o 13º estágio, quem então teria colocado medo na humanidade, dizendo que o 13 é um número ruim, que a sexta-feira também é um dia ruim, principalmente se for 13, porque é um dia de morte, tá? Essa ligação com a morte permaneceu e foi distorcida por algumas culturas, já vi. Alguns historiadores culpam a desconfiança dos cristãos com as sextas-feiras em oposição geral às religiões pagãs. Então, quem começou a colocar o medo na humanidade sobre a sexta-feira e a sexta-feira 13 foram os cristãos, mas os cristãos mais antigos, já da igreja, né, chamada Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, né? A sexta-feira recebeu o seu nome em inglês em homenagem a Frigga, a deusa nórdica das religiões pagãs, tá? Deusa nórdica, ou seja, ela era uma deusa de um conjunto de religiões escandinavas, ok? Mitologia escandinávia, ou mitologia germânica, tudo é a mesma coisa. Então, existiam religiões que acreditavam numa deusa chamada Frigga, e ela era chamada também nessas mitologias de deusa do amor, tá? Não é a grega, ok? A sexta-feira então recebeu seu nome em inglês em homenagem a ela, que era condecorada como a deusa do amor e do sexo. Essa forte figura feminina, de acordo com os historiadores, representava uma ameaça ao cristianismo, que era dominado por homens. Então, nós sabemos da época da Inquisição católica, onde a religião cristã era dominada, e os seres humanos comuns não podiam entender a Bíblia, porque ela não era ensinada, e quem sabia interpretar era somente os líderes da igreja. Então os mais pobres, as pessoas sem muito estudo, não tinham condições de interpretar segundo esses homens. Qualquer interpretação que os homens fizessem da Bíblia naquela época, que não fosse a interpretação dada pelos líderes da igreja, seria uma interpretação errada, tá certo? Era assim que foi por muitos anos, e por algumas gerações até. Para combater sua influência, a igreja cristã a caracterizou como uma bruxa, a Frigga, difamando o dia que a homenageava. Essa caracterização também pode ter tido um papel no medo do número 13. Foi dito que Frigga se uniria a uma convenção de bruxas, normalmente um grupo de 12, ou seja, ela se reuniria a um grupo de 12 bruxas, ela seria, né, a 13ª. Uma tradição cristã semelhante considera o 13 amaldiçoado por significar a reunião de 12 bruxas e o diabo. Ou seja, então era uma convenção de 12 bruxas e o diabo estão presente, formava o número 13. Então foi essa igreja que começou a trabalhar dessa maneira no coração humano, para trazer a ele o medo, e para que ele rejeitasse então essa mitologia, essa crença nessas religiões e nessa deusa, tá certo? O calendário antigo
o calendário lunar, ele possuía 13 meses. Sabiam disso, não? O calendário mais antigo, o calendário lunar, ele tinha 13 meses, de 28 dias cada. E então, por causa de tudo isso que eu acabei de ler, o Papa da época, o Papa Gregório XIII, ele mudou o calendário de 13 para 12 meses. Entende? Justamente para não dar mais vazão à pregação dessas crenças. Então ele introduziu o medo, mudou o calendário. Por quê? Porque a igreja romana, então, seria a igreja que tem a verdade, que tinha a interpretação real das escrituras sagradas. Tá certo? Então ele mudou isso. E aí, para evitar que continuasse sendo cultuado essa mulher, ou a deusa, como sagrada entre os povos, ok? A evidência de que as culturas primitivas reverenciavam o 13 pode ser constatada por meio de vários vestígios arqueológicos. Então, na arqueologia, foi encontrado vários vestígios de que a humanidade antiga venerava o 13, tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, como a Vênus e Laucel, uma estatueta com mais de 27 mil anos, encontrada na França, que carrega em suas mãos um chifre em forma de crescente lunar com 13 chanfros. Isso é uma estatueta de 27 mil anos. Então, que dá, confirmações de que esse número era venerado, era um número sagrado. Existem histórias remontadas também pela mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses foram convidados. Agora, alguns nomes aqui não soam familiar. Quem é fã de cinema, gosta de assistir Os Vingadores, vai se lembrar de um deles. Então, nessa história da mitologia nórdica, 12 deuses foram convidados para um banquete. Aí aparece o 13º sem ser convidado, chamado Loki. Esse nome é conhecido, não? Loki, lá nos filmes dos Vingadores, lá no filme daquele super-herói que tem um martelo. Espírito do mal e da discórdia, era Loki. Apareceu sem ser chamado e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, um outro deus, o favorito dos deuses. Há também quem acredite que convidar 13 pessoas para um jantar é uma desgraça, simplesmente porque os conjuntos de mesas são constituídos, na regra geral, por 12 copos, 12 talheres e 12 pratos. Segundo outra versão, a deusa do amor e da beleza era Frigga, que deu origem a Frigadag, sexta-feira, quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo. Frigga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas-feiras com 11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando pragas aos seres humanos. Da Escandinava, a superstição espalhou-se pela Europa. Tá? Com relação à sexta-feira, diversas culturas a consideram como o dia de mau agouro. Alguns pesquisadores relatam que o grande dilúvio aconteceu na sexta-feira. A morte de Jesus Cristo aconteceu numa sexta-feira, conhecida como a Sexta-feira da Paixão. E marinheiros ingleses não gostam de zarpar seus navios à sexta-feira. Tudo por superstição e medo. Tá? Então, Friday, que seria a sexta-feira em inglês, é um nome que vem de origem alemã, que é de Frigga, que seria a deusa Frigga, ok? No cristianismo é relatado um evento de má sorte em 13 de outubro de 1307, sexta-feira, quando a ordem dos templários, já ouviu falar sobre os templários? Quem já ouviu falar? Muito poucos, Então, isso vai fazer com que eu traga mais alguns esclarecimentos para você saber quem eles são depois adiante. Mas os templários sobrevivem até hoje e eles são a maçonaria, os maçons,
né? Eles têm origem templária, eles vêm dos Cavaleiros Templários, e a maçonaria também está ligada aos Illuminati. Illuminati são um grupo de 13 famílias, as 13 famílias mais ricas do mundo, que trabalham incansavelmente para diminuir a população mundial. Por isso tantas doenças, epidemias que surgem de repente, do nada, né? Porque são vírus criados em laboratórios, lançados na humanidade para tentar diminuir a população. E dá certo, né? A cada vírus que eles lançam, milhares de pessoas morrem, como fez o Ebola, né? Recentemente, em alguns países da África. Então essas famílias, essas 13 famílias, os Illuminati, eles trabalham para levantar um governo mundial, um único governante que governe a terra. E eles lutam também contra a cristandade, lutam contra os cristãos, contra tudo aquilo que se chama Deus, tá? E os templários vêm da época do rei Arthur, na Távola Redonda, né? Tudo isso, esses filmes que vocês já viram, contam histórias sobre este tempo, sobre esta época, tá? Então, só para não perder o fio da meada, deixa eu pegar o finalzinho aqui que eu li. No cristianismo é relatado um evento de má sorte, em 13 de outubro de 1307, sexta-feira, quando a ordem dos templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV na França. Os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país, e alguns torturados, e mais tarde executados por heresia. Sabe o que é heresia? Heresia é pregar aquilo que é extra-bíblico, aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não fala, né? Isso se faz muito nos dias de hoje. As igrejas evangélicas têm muitas fábulas, né, que são pregadas. Essas fábulas são chamadas de heresias, aquilo que não é a verdade, aquilo que não é, né, a interpretação correta da palavra de Deus dada pelo Espírito Santo, tá certo? Outra possibilidade para esta crença, sexta-feira 13, está presente na ideia de que Jesus Cristo foi morto numa sexta-feira 13. Existe uma crença de que Jesus foi morto na sexta-feira, dia 13. Embora o dia provavelmente tenha sido 1º de abril, tá? Uma vez que a Páscoa judaica é celebrada no dia 14 do mês de Nissan, isso muda tudo, não é o nosso calendário, tá certo? Este tendo sido o dia da morte de Jesus Cristo, de acordo com o calendário hebraico. A morte de Jesus varia de acordo com esse calendário, podendo variar de ano em ano, sempre estando entre os meses de março ou abril. Às vezes cai numa sexta, às vezes cai numa quinta, às vezes é um dia 14, às vezes é um dia 15 dos meses, né? Sempre no calendário hebraico. No nosso nunca vai bater. Mas existe essa crença de que Jesus morreu na sexta-feira 13, tá? E provavelmente o que a maioria crê é que ele morreu no dia 1º de abril. E aí você imagina, 1º de abril, será que é por isso que então é chamado dia da mentira? Será que por isso que o dia 1º de abril se comemora o dia da mentira? Será que não tenha nenhuma ligação com esse dia memorável que foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós temos assim a tendência a nos envolvermos ainda com muitas dessas coisas no mundo, nós mesmos sendo cristãos. Tem muitos cristãos que ainda são supersticiosos. Existem muitos cristãos ainda que têm medo da sexta-feira 13, que acreditam ser um dia perigoso, um dia de desgraças, um dia de males, um dia que as bruxas estão soltas, um dia que, né, os demônios estão aí trabalhando mais e mais. E pior, sexta-feira 13, o carnaval começa. Não é hoje que está começando o carnaval? É hoje. Então uma grande desgraça realmente está acontecendo no dia 13. Na sexta-feira 13, está começando o carnaval, porque este é uma grande desgraça. Por quê? Eles vão se festejar, pastor, eles vão se divertir, sim, vão beber e perder o controle, vão causar acidentes nas ruas, acidentes com automóveis, moças novinhas vão engravidar, né, meninos vão adquirir doença, meninas vão adquirir doenças, a AIDS, né, e tantas outras desgraças vão acontecer, já começam a acontecer na sexta-feira 13, o dia em que começa o carnaval. Então, se a gente for olhar por esse lado, realmente é um dia de desgraça, nesse sentido, tá? Mas muitos crentes têm medo.
de passar debaixo de escada, de cruzar com gato preto. Muitos crentes, ainda tem crente que ainda dá aquela travadinha na madeira, né? Aqueles 3 toquinhos na madeira. Ainda vejo muitos crentes ainda com algumas crenças supersticiosas que não vão de encontro à palavra de Deus, tá certo? Tem crentes que têm medo de falar o nome diabo, tem crentes que têm medo de falar Satanás. Não, esse nome é perigoso, é horrendo, é horrível, é do mal. Então tem muito crente ainda medroso. E é por isso que tem tanto charlatão pregando a palavra mentirosa que não está no Evangelho. Aproveitam também do medo humano, do medo das pessoas, para introduzir aí as suas falsas crenças, o falso Evangelho. E nós temos que estar vacinados para isso, temos que entender, compreender, conhecer mais a palavra de Deus, para não sermos enganados com aqueles que estão sendo, tá certo? Bom, recorde-se ainda que na Santa Ceia, sentaram-se à mesa 13 pessoas, tá? Sendo que 2 delas, Jesus e Judas Iscariotes, foram mortos na mesma semana, tá certo? Apesar do último não ter participado de toda a celebração, porque Judas não ficou ali durante toda a ceia, tá certo? Morreram, ou seja, apesar do último não ter participado de toda a celebração, morreram em seguida, por mortes trágicas. Jesus executado no madeiro, na cruz, e Judas por suicídio. O número 13 costumava ser considerado uma ligação com Deus, daí a quantidade de membros presentes na Santa Ceia, ok? Note-se também que no tarô, a carta de número 13 representa morte, ok? Então são informações para você compreender o que pensam a maioria das pessoas. Agora nós vamos para a Bíblia, lógico, né? Vamos para Mateus capítulo 27, verso 38 em diante. Agora sim, a mensagem da palavra de Deus será pregada ao teu coração. E você, alguma cisma com a sexta-feira 13? Seja franco, vai. Seja franco. Alguma cisma? Foi devido a essas crenças de medo que surgiu uma série de 13 filmes, né, chamado Sexta-feira 13. Como é que era o assassino lá? Jason, né? Você assistia, né? Vocês assistiam esse filme? Eu não minto não, eu assisti uns 2 ou 3 lá, mas não tinha nada a ver comigo não. Eu falei, sai pra lá, demônio. Quando eu não era cristão, assisti alguns filmes assim, mas hoje não me diz mais respeito, não me edifica, e não edifica você, tá certo? Por isso, pais, evitem que seus filhos assistam filmes assim, filmes de terror, filmes, né, de muito suspense, porque essas coisas influenciam na mente, influenciam no coração, influenciam no caráter, no crescimento, tá? Até mesmo na profissão, pra você ter ideia, influencia. Então cuidado, pais, que vocês mesmos não venham também ficar aí vidrados com esse tipo de filmes, e não venham deixar os seus filhos também viciar nesse tipo de coisa, porque isso é um mal. O diabo entra por todos os lados, onde ele achar uma brechinha, ele vai entrar, tá certo? Então Mateus 27, aleluia, a partir do versículo 38, Mateus 27, a partir do versículo 38, aleluia. Estamos aqui falando sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e eu inicio do versículo 38 dizendo a palavra: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, o templo, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus.
Jesus já estava crucificado, no meio, tendo à direita um ladrão, à esquerda outro ladrão também crucificado. Estes dois foram crucificados pelos males que causaram à humanidade, pelos males que causaram, né, na sua cidade, ao redor de sua cidade. Eram assassinos, eram ladrões, cometeram crimes hediondos, então estavam crucificados porque precisavam pagar. Agora Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Ele foi um homem perfeito, que Jesus nunca pecou, que Jesus nunca desejou mal a ninguém, nunca abriu a sua boca para amaldiçoar ninguém. Jesus nunca jamais maliciou nada, nunca jamais cometeu algum tipo de torpeza, mas foi um homem perfeito, e agora está crucificado numa cruz, no meio de dois ladrões. Mas, para alguns, que morte trágica. Para outros, que azar ser crucificado sem dever nada. Para muitas crenças religiosas, essa morte não significa nada, ou seja, foi azar. Para muitos, Jesus foi um homem que fez o bem, que pregou o bem, que ajudou a humanidade e foi injustiçado, sendo levado à cruz e morrendo porque fazia o bem. Morreu por fazer o bem. Coitado. Muitos acham assim. Muitos, como aquele famoso cantor que já faleceu, chamado Raul Seixas, que em uma das suas músicas ele dizia, Deus me livre, tenho medo, ser crucificado numa cruz, né? Ó, coitado, foi tão cedo, né? Eu acho que isso vem antes, depois vem a outra frase, não é assim que diz a música? Então muitos creram assim, muitos ainda creem assim, que Jesus foi um homem bom, e que por ser bom foi morto, mas não acreditam que a sua morte era uma morte predita pelas Escrituras desde o princípio, desde o Gênesis. Desde o capítulo 3 do Gênesis, verso 15, Jesus, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, vem sendo predita, de livro a livro, livro após livro da Bíblia. Cada livro da Bíblia apresenta Jesus Cristo, de uma maneira muitas vezes não tão clara, de muitas vezes você lê o livro, você lê um livro no Velho Testamento e você não consegue entender esse livro falando de Jesus, a não ser que a profecia seja muito clara, como as profecias do livro de Isaías, do profeta Isaías, que é chamado o profeta messiânico. Em maior parte das suas, dos capítulos de Isaías, ele prediz a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas os outros livros é um pouco encoberto aos olhos, a não ser que nós tenhamos assim desejos de ter intimidade com Deus, buscar mais de Deus, conhecer mais de Deus, e aí então poderemos compreender, poderemos ver Jesus no Velho Testamento. Quando você olha para a vida de Moisés, quando você vê o que Moisés fez, que ele nasceu lá no Egito, que ele foi, né, líder do povo hebreu lá, que tirou esse povo de lá, foi criado no Egito, mas depois ele se colocou ao lado do povo de Deus, que era seu povo, e é levantado por Deus para tirar aquele povo do Egito. A palavra diz que o povo foi tirado da escravidão, das mãos de Faraó. Pois bem, Faraó representa ali o diabo, o próprio diabo, estava ali aprisionando o povo de Deus, e o povo de Deus ali representa a igreja nos dias de hoje, e Moisés é um antitipo de Jesus Cristo, ou seja, é um tipo anterior, é alguém que se pareceu, é alguém que fez e cumpriu uma missão semelhante a que Cristo Jesus faria adiante sobre a terra. Todo aquele que crer nele será salvo, diz a palavra de Deus. Mas aquele que não crê já está condenado. Essa é a palavra de Deus. Então, para nós os cristãos, Jesus Cristo, ele foi crucificado, foi morto numa sexta-feira. Pode até ser que fosse uma sexta-feira 13. E existe uma música evangélica de um grupo grande aí,
que eles cantavam, ou, né, de vez em quando se ouve por aí, né, que o inferno se alegrou ao ver Jesus crucificado, que o diabo fez festa no inferno quando Jesus foi crucificado. Vocês nunca ouviram essa música? Diante do trono, vocês nunca ouviram? O inferno se alegrou. Na verdade, isso é uma crença de parte da igreja cristã evangélica. Muitas igrejas creem que o inferno ficou feliz com a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, logo, poxa, que dia de azar. Jesus morreu na sexta-feira, então sexta-feira é um dia mau, principalmente se for 13, é dia de morte. É dia de morte. O número 13 no tarô, morte. Nas cartas das cartomantes, o número 13, morte. Então é um dia perigoso, porque Jesus também morreu nessa sexta-feira, numa sexta-feira como essa, como a de hoje. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado ao sair de casa, para o meu trabalho, porque é um dia de desgraça. Pode acontecer que eu seja atropelado, pode acontecer que eu seja roubado, assaltado, pode acontecer um grande desastre. Eu não vou andar de avião nesse dia, eu vou procurar não sair muito para a rua. Pode ser que muitos crentes ainda vivam com esse medo. Mas aquela sexta-feira, que o povo judeu se preparava para a Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Passagem. Passagem. Foi quando o anjo da morte passou pelo Egito. Foi justamente ali. Deus estabeleceu a Páscoa, e a Páscoa deveria ser celebrada rapidamente, porque logo mais o povo de Deus seria liberto do Egito. O anjo da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos do Egito, tanto de seres humanos como de animais. E somente o povo de Deus não teve nenhuma morte em seu meio naquela noite. Somente o povo de Deus. Por quê? Porque Deus ordenou que após matarem o cordeiro para o sacrifício, para a Páscoa, para eles comerem, o sangue deveria ser derramado numa bacia, e este sangue deveria ser passado na vergadura das portas, no batente das portas, de cada família de Israel, de cada família dos hebreus. E a porta que tivesse recebido aquele sangue, o anjo da morte não entraria, porque os israelitas estariam protegidos por aquela marca, pela marca daquele sangue. Entende? Mas hoje ainda muitos têm medo, não conseguem entender que a morte não é mais um mistério para nós. A morte não é algo que se deva ter medo mais. Portanto, você não tem que ter medo de sair pela manhã para o seu trabalho. Você não tem que ter medo de não conseguir voltar de repente para a sua casa. Você não tem que ter medo, né, de não ver os teus filhos crescerem, de não ver os seus netos crescerem. Você não tem que ter medo do amanhã, porque a morte já não é mais um mistério, já não é mais um terror. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, foi crucificado e morto numa sexta-feira. E ele morreu naquela sexta-feira para vencer a morte por nós. A morte deve ser considerada um grande terror. A morte deve trazer muito medo na vida de quem não crê no Salvador que se chama Jesus Cristo. A morte deve trazer muito medo ainda, precisa trazer muito medo na vida daqueles que não temem ao Senhor Jesus. Mas para aqueles que temem ao Senhor, a morte não é mais algo que amedronte, que traga medo, que traga pavor, porque está reservado para nós a vida eterna. A morte será apenas a passagem, amém? Apenas a passagem para a vida eterna com Jesus Cristo.
que venceu a morte. Aí diz no versículo 41: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz, se és o rei, e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado naquele dia. Ele tinha que ser, mas para muitos, que azar, coitado. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha que ser abandonado, porque se ele não fosse abandonado, não haveria resgate para as nossas vidas. Se o Pai não o abandonasse, nós não poderíamos ser salvos. Então o Senhor Deus teve que abrir mão de seu Filho Jesus e deixá-lo morrer, para que ao terceiro dia ele o ressuscitasse dentre os mortos, e nós recebêssemos de graça a vida eterna, de graça. Aleluia. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E aí houve um silêncio por mais de meia hora. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia diz que quando Jesus expirou, quando ele entregou o seu espírito, aleluia, aconteceu um grande terremoto. Depois de ter bradado, depois de ele entregar o seu espírito, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então algo aconteceu no planeta aquele dia, aquela sexta-feira, que para muitos traz medo. A sexta-feira é o dia dos trabalhos de feitiçaria. Sexta-feira é o dia dos trabalhos de bruxaria. Sexta-feira é quando as bruxas, os bruxos se reúnem para os seus trabalhos malignos contra outros seres humanos. Sexta-feira é quando os satanistas se reúnem em grupo para fazer os seus trabalhos, para tentar levantar o anticristo sobre a terra. Sexta-feira do espiritismo, do candomblé e de outras quimbanda e demais vão às cachoeiras fazer os seus trabalhos à meia-noite, à madrugada, vão lá trabalhar. Sexta-feira é um dia temeroso. Não, sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo venceu a morte para nos dar a vida. Sexta-feira foi o dia em que Jesus conquistou para mim e para você a vida eterna. Foi o dia. Então os egípcios não estavam tão errados. Eles criam em 12 estágios da vida, e o 13º seria a vida eterna. Aí parece que eles tinham algum pressentimento, parecia que eles tinham algum tipo de entendimento ignorante, mas tinham, que havia vida após a morte, e Jesus Cristo nos deu essa vida, numa sexta-feira. Não tenha medo, servo do Senhor, serva do Senhor.
Não tenha medo de continuar sobre essa terra. Não tenha medo dos bandidos, dos ladrões, dos assaltantes, dos assassinos. Não tenha medo do que o homem possa fazer a você. Não tenha medo da morte, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu por nós. E agora ela só será uma passagem para novos céus e uma nova terra. Amém, igreja? A Bíblia diz, vou pular alguns versículos, que no versículo 57, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Deixa eu te contar uma outra coisa. Sabe por que aquele sepulcro era feito numa rocha? Foi cavado numa rocha e tinha uma pedra. Porque os judeus também eram supersticiosos. Por isso procuravam fazer os sepulcros em pé e não na terra. Porque, por exemplo, você vai num cemitério, num enterro, ao pisar aquela terra, ao pisar ali ao lado daqueles túmulos e até sobre os túmulos, às vezes a gente pisa porque ainda não foram, totalmente cercados. Se os judeus fizessem isso, isso traria a eles desgraças. Pisar sobre um túmulo era sinal de maldição, de desgraça. Então os judeus tinham esse medo, havia essa crença. Por isso os sepulcros em pé. E Jesus foi então levado a um desses sepulcros, e a Bíblia diz que esse sepulcro ainda não era usado, nenhum ainda tinha sido sepultado, nenhum cadáver tinha sido sepultado naquele sepulcro, pertencia a este homem, José, e ele levou Jesus, o corpo de Jesus para lá. Rolaram uma grande pedra, precisou de vários homens para rolar, porque era uma pedra grande e pesada. Aleluia. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que quando ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Até hoje, creem os testemunhas de Jeová que Jesus Cristo não ressuscitou. Até hoje, creem eles que Jesus Cristo não ressuscitou, que ele não subiu aos céus. Este último engano será pior do que o primeiro. Ou seja, se estes homens roubarem o corpo dele de lá, nós estamos perdidos. Isso vai dar um bafafá aqui em Israel, em Roma, nas províncias de Roma, vai dar um bafafá. Olha, então o Senhor nos dê ordem aí. Então ele pegou e colocou soldados vigiando o sepulcro. No capítulo 28, ou melhor ainda, no capítulo 27, eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. Você já viu aqueles cemitérios verticais? Alguns assim, em alguns cemitérios, é uma caixa de concreto, põe-se o caixão lá dentro, põe a tampa e lacra ela com cimento. Para abrir tem que quebrar a pedra. Então eles fizeram isso no sepulcro de Jesus. Eles lacraram em volta da pedra com cimento, para ela não se mover. Além do esquema forte de segurança, ela foi lacrada para que porventura os discípulos do Senhor Jesus não viessem lá e tirassem o corpo. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, porque tudo ali foi exatamente predito.
pelo nosso Deus. Aleluia. Lembram-se de Elias, quando ele afrontou os 450 profetas de Baal, quando ele falou, vamos ver quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus vivo. Vocês lembram o que ele fez? Ele deixou os 450 ficarem clamando ao seu Deus, até cansarem, e depois pegou o sacrifício, no lugar do sacrifício, naquele holocausto, ele mandou regar com água, fazer uma valeta em volta, e regar com água várias vezes. Ou seja, era impossível que fogo consumisse aquele holocausto. Era impossível. E eu vejo agora no sepulcro de Jesus, era impossível que algum homem pudesse abrir aquele sepulcro. Porque haviam seguranças, forte esquema armado, e a pedra estava lacrada. E Elias disse, Senhor, eu sei que Tu és o único Deus, manda fogo consumir esse altar. E a Bíblia diz que imediatamente o fogo desceu sobre aquele altar e secou até a água que estava na valeta ao redor daquele holocausto. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, que coisa tremenda. No capítulo 28, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Aleluia. Não diz que o anjo foi lá com uma talhadeira e começou a quebrar o cimento que lacrou a pedra. Não diz que ele foi com uma britadeira. Não diz que ele foi com alguma ferramenta. Diz que ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. A Bíblia diz: existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor teu Deus? Deus encontrará alguma dificuldade em fazer o que lhe apraz? Ele encontrará alguma dificuldade em mudar a situação da sua vida? Ele encontrará alguma dificuldade em tornar você um homem vencedor, uma mulher vencedora? Ele terá alguma dificuldade em confundir aqueles que te acusam, aqueles que tentam zombar de você? Não. Deus não encontrará nenhuma dificuldade, porque para este Deus não há dificuldade. Não há dificuldade. Aleluia, aleluia. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas, o forte esquema armado, tremeram de medo e ficaram como mortos, em estado de choque. Não falavam, não abriam a boca, simplesmente ficaram pasmados, parados, porque eles viram o que aconteceu. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Aquele sepulcro pôde segurar Jesus lá dentro? A morte pôde vencer Jesus? O inferno pôde vencer Jesus? Estava mesmo o inferno alegre? Estava? O inferno realmente se alegrou? O diabo estava fazendo festa lá realmente? Como o diabo faria festa, sabendo que aquela crucificação e morte tiraria de seu poder a morte, o poder da morte? Eu quero levar à conclusão dessa mensagem, nessa noite de despertamento. Quero que você vá comigo em 1 Pedro, no capítulo 3.
Aleluia. Verso 18. Para você entender o que aconteceu após a morte de Jesus, antes dele ressuscitar. O que aconteceu? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, preste atenção, e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Amém? Jesus desceu ao inferno nesse período. Ele desceu ao inferno. E ele pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia diz, aqueles da época do dilúvio, que morreram sem saber, sem conhecer, sem nunca ter ouvido falar. Estes foram visitados por Jesus. O inferno foi abalado naquele dia por Jesus. O inferno estremeceu, o diabo se escondeu, mas Jesus, com a sua luz, desnudou Satanás e tomou de suas mãos a chave da morte. Esta chave agora está com ele, e ele agora diz: eu venci o mundo, venci a morte por você, para você, para que você tenha lugar aonde eu estou, para que você esteja comigo aonde eu estiver na eternidade. Desperta a igreja do Senhor, desperta a igreja do Senhor. Deus está falando ao nosso coração, é o Senhor quem está falando conosco aqui essa noite, nos despertando para a verdade. Não se engane, não se deixe enganar, não vá atrás das falsas profecias, não vá atrás das profecias humanas. Ouça a voz do Senhor, que é a verdadeira profecia, que diz a você que agora você está nessa terra com um propósito, e o propósito de você estar nessa terra é para que o Senhor seja conhecido em você, é para que Ele seja visto em você, é para que Ele seja glorificado através da sua vida. É por isso que eu e você estamos aqui, é para fazermos a diferença, é para que o mundo saiba que existe verdadeiramente um Salvador, e que eles podem ser salvos por Ele. Eu e você estamos na terra para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Amém. Para de se enganar. Para de perder tempo com as coisas terrenas. Para de gastar o precioso tempo com as coisas temporais que vão deixar de existir. E gaste esse tempo com sabedoria. Invista na sua vida espiritual, invista na sua fé, ouvindo mais a palavra de Deus, unindo-se ao seu irmão. Ouça esta voz que fala ao teu coração: levanta dentre os mortos, para que Cristo te ilumine. Ande em liberdade, ande em verdade, em espírito, adore ao Senhor. Posicione-se ao lado da igreja, junto com ela. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame ao próximo, faça o bem, trabalhe, faça as boas obras, execute-as, para que o Senhor se alegre de você. Viva fervoroso no Espírito, para que Cristo se alegre de você, e assim te resplandeça, te ilumine. Não tenha medo do amanhã, das situações que vêm, que sobrevêm. Não tenha medo.
Jesus Cristo já venceu por você. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Eu quero que você, depois de ter ouvido essa mensagem, glorifique o Senhor enquanto ora. Fale com Deus. Olha, Deus sabe bem das tuas situações. Ele contempla cada momento da sua vida. Ele sabe o que se passou ontem. Ele sabe o que você passou hoje. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele, porque Ele vai fazer tudo por você. Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Confia neste Jesus. Confia no Jesus, Filho do Altíssimo Deus, pois Ele é a tua salvação. Oh, Todo-Poderoso Deus, eu oro a Ti, Pai amado, nesta sexta-feira 13. Eu oro para Ti, meu Pai, agora, Senhor, neste momento, Pai, nesta sexta-feira 13. Eu oro com confiança, eu me aproximo do Teu trono, eu me aproximo agora do Senhor com confiança, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor é real, porque se eu não usar de fé, o Senhor não se agradará de mim. Ó Pai, eu me achego a Ti com fé, eu me achego a Ti por esta igreja, eu me achego a Ti por este povo, eu me achego a Ti, meu Pai, por esta vida que veio aqui esta noite, eu me achego a Ti, meu Pai, por este rebanho, eu me achego a Ti, Senhor, em Seu favor, clamando a Ti, ó Pai, que todas as pedras que estão em nosso caminho sejam roladas pelos Teus anjos, meu Pai, que todas as pedras que estão bloqueando, meu Pai, a nossa passagem, a nossa saída de um mundo tenebroso para um mundo de paz, de luz, de abundância de vida, Senhor, sejam agora roladas, meu Pai, pelos Teus anjos, ó Pai, Senhor, porque Cristo já venceu a morte, porque Cristo já venceu Satanás, porque Cristo, meu Pai, já consumou tudo na cruz do Calvário, já está pago, o preço já foi pago, nossos nomes estão escritos no livro da vida, nós somos salvos por Jesus Cristo e Seu sangue que nos selou. Este sangue foi selado em nós pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e agora, Senhor, nós vamos prosseguir, nós vamos dar continuidade, nós vamos adiante sem desistir, sem ter medo, meu Pai, sem temer o amanhã, sem temer o que possa nos fazer o homem, sem temer o que os demônios possam tentar nos fazer. Nós vamos prosseguindo, ó Pai, crendo em nosso Salvador, Teu Filho que foi ressuscitado ao terceiro dia, que desceu lá no inferno, que pregou aos espíritos em prisão, que tirou a chave da morte das mãos do diabo, que depois passou, Senhor, para o lado do seio de Abraão, e tirou todos aqueles que aguardavam o cumprimento da promessa de lá, e levou-os ao terceiro céu de glória. É neste Jesus que nós cremos, e aqui eu declaro, Senhor, a morte, Senhor, não pode nos vencer, ela não pode nos tirar de Ti, Senhor, porque já nos foi comprado na cruz a vida eterna, Senhor. Pai, as enfermidades do corpo não poderão nos fazer desistir, porque Cristo venceu todas as enfermidades. Nos cura dela hoje, nos cura destas enfermidades hoje, aos que cremos em Seu nome. Pai, Senhor, as situações financeiras também não pode, Senhor, meu Deus, nos abater e nos tirar da Tua presença, porque o Senhor Jesus é o dono de todo o ouro, de toda a prata desta terra, é o nosso provedor, que a cada dia nos sustenta sobre esta terra. Não há o que temer, porque Cristo está conosco. Não há o que temer, porque Jesus Cristo está conosco. Exércitos angelicais recebem ordens dele para nos proteger e nos livrar de todo o mal. Aleluia, aleluia, aleluia.